Uma reportagem da revista Veja informa que, em novo depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério apontou o ex-presidente Lula como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado a tiros em 2002. De acordo com a publicação, Lula e outras autoridades do partido foram chantageados por um empresário de Santo André, Ronan Maria Pinto. Ele ameaçou envolver a cúpula do Planalto no caso da morte de Celso Daniel. Para tentar driblar a situação, o então chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, teria pedido ajuda a Valério. Ele explica que a solução encontrada, com o auxílio de outros nomes do PT, foi bancar um empréstimo de 12 milhões de reais com o Banco Chaim. Depois de pagar a chantagem a Ronan, Valério relatou ter conversado sobre o assunto com Lula. Abro aspas. Eu virei para o presidente e falei assim: resolvi, presidente. Ele falou assim: ótimo, graças a Deus. Fala, Josias. Esse caso do assassinato do Celso Daniel, a meu ver, é um dos casos menos claros dos últimos tempos no Brasil. Muita gente morreu em torno desse crime, pessoas que estavam presas, pessoas que estavam soltas, e o crime não foi definitivamente elucidado. Acho que ele ocorreu numa época em que o Brasil vivia uma fase que ainda não tinha desenvolvido o know-how de investigação. Marcos Valério, por exemplo, ele é culpado, em parte, por esse déficit de investigação em relação ao caso do Celso Daniel, porque no auge do mensalão, o Marcos Valério agiu para poupar o Lula. Poupou o Lula de tudo. Depois, quando ele já estava no sal, quando ele já estava rumo ao cadafalso do Supremo, rumo à condenação, ele esboçou a intenção de fazer uma delação. E, na ocasião, não se deu crédito ao Valério. Então, as palavras dele foram colocadas sob suspeição, ele não foi levado a sério. E agora está fazendo novamente essa denúncia, que ele já tinha feito antes. Está falando para autoridades constituídas, nome, sobrenome dos envolvidos. Há um detalhe ali que me chama a atenção em relação a um personagem que ele diz, personagem que teria chantageado o petismo, Lula, Zé Dirceu, que é Ronan Maria Pinto. Esse personagem apareceu no Petrolão, apareceu num dos casos do Petrolão associado a um empréstimo que a própria Força-Tarefa da Lava Jato sustentou, que foi feito a esse Ronan pelo Grupo Chaim. E esse grupo teria sido beneficiado com um contrato na Petrobras. Então, eu acho que há ali um novelo com alguns fios novos que um bom investigador pode puxar. E acho que é essencial que o país tenha uma satisfação a respeito desse caso. Esse caso não está elucidado adequadamente, precisa ser elucidado. Acho que o Valério é um personagem que trafegou por esse submundo do petismo, então ele tem autoridade para falar, porque ele estava lá e esses personagens todos conviveram com ele. Lula, José Dirceu, Gilberto Carvalho, que é mencionado por ele também. Acho que seria o Ministério Público de São Paulo faria um grande serviço ao país se conseguisse elucidar esse caso. Acho uma pena que isso tenha ocorrido há tanto tempo e que ainda não haja resposta sobre o que aconteceu. Não sei se ainda há tempo de obter essas respostas, mas vale a pena procurar. Fala, Constantino. O Celso Daniel é um cadáver insepulto. É um crime muito estranho, cheio de mistério em volta, inclusive várias testemunhas que morreram no caminho, alguém que estava com ele e abriu um carro blindado e nada aconteceu. Então, enfim, vai somando tudo. Nosso colega de casa, o Silvio Navarro, tem um livro, né, sobre isso, e é incrível que quanto mais você chafurda, você fica com mais perguntas, né, e menos respostas. Então, esse novo depoimento aí do Marcos Valério, ele vem lançar luz sobre um personagem que, obviamente, teve muito a ganhar com a morte do Celso Daniel. Vamos lembrar que foi antes da sua primeira eleição, em 2002, já tinha ali um problema em Santo André e, na verdade, o Celso Daniel não era nenhum santo. Ele aceitava aquela mentalidade típica do petismo, que pode roubar ou usar dinheiro de fonte ilícita desde que seja para o partido. O que não pode é usá-lo para fins particulares. E até hoje tem petista dogmático que pensa assim e repudia Palocci e Dirceu por isso, né? Por terem desviados
se desviado do propósito, que era o partido acima de tudo. Mas Celso Daniel morreu, então, né, e junto com ele um fio desencapado que podia colocar tudo a perder, no momento ali que ele ameaçava denunciar. O irmão dele sempre levantou essa hipótese, né, do crime político. O crime sempre foi tratado como crime comum. E, na verdade, esse depoimento do Marcos Valério tem alguns indícios ali que dá para seguir, algum fio que dê para seguir, até porque ele diz que pagou o chantagista. Quando você paga um chantagista, primeiro é porque a chantagem é real. Segundo, você deixa algum tipo de rastro. Então, talvez seja um bom caminho para se reabrir uma investigação. Agora, o Lula ser ou não mandante do crime, é óbvio que, por enquanto, são só especulações, mas cá entre nós, eu acho que isso surpreende 0 pessoas. Eu acho que tem um monte de gente no país que está atenta aos últimos acontecimentos da década e não fica surpreso de imaginar esse personagem cometendo esse tipo de ato. Vamos lembrar que o Lula tem traços evidentes de psicopatia. Ele é alguém que já se mostrou desprovido de consciência culpada, de empatia pelo próximo, inúmeras vezes. Ele usa missa de 7º dia, ou enterro de familiar ou da esposa como palanque político. Ele joga a culpa para a mulher quando a mulher morreu para se livrar da culpa. Ele é alguém que admira os tiranos mais assassinos da história da humanidade. É um cara que sempre morreu de amores por Fidel Castro, por Che Guevara, depois por Hugo Chávez. Então, quer dizer, uma figura como essa, que sempre chafurdou na lama e andou com os piores, entre os piores da escória humana, que cometeu já tudo que a gente sabe de crime e tudo mais. Alguém realmente ficaria muito surpreso se ele fosse mandante de um crime desses? Cá entre nós, não seria nem um pouco surpreendente. Então, eu volto a repetir aquilo que eu já disse em relação ao caso do Eduardo Bolsonaro. Se non è vero, é bem trovato. Pode ser que ele não seja o mandante? Pode. Temos que investigar mais. Se ele for o mandante, isso é absolutamente crível. O que é mais assustador, ele ficou 2 mandatos comandando esse país e depois colocou o seu poste por mais 2 mandatos. Se não tivesse sido interrompido o projeto lulopetista de poder com o impeachment de Dilma, nós hoje estaríamos, com certeza, muito mais próximos da realidade venezuelana. Fala, Vera. Eu não acho que não seria surpreendente. Para mim, seria absolutamente surpreendente, seria dramático que um ex-presidente da República fosse o mandante de um assassinato. Por isso é que eu me recuso a considerar essa hipótese até que ela seja investigada. E não é a primeira vez que o Marcos Valério fala tudo o que ele falou nessa reportagem. A única coisa nova é ele dizer que o Ronan Maria Pinto disse a ele que o Lula era o mandante do crime do Celso Daniel. A chantagem do Ronan Maria Pinto, pela qual ele recebeu o dinheiro do Banco Chaim num empréstimo forjado, já foi dito, o Ronan já está condenado, está cumprindo pena a esse respeito. Que a chantagem tinha a ver com a morte do Celso Daniel, o próprio Marcos Valério já disse diante do Sérgio Moro. Portanto, não é novidade. Que ele diz ter ouvido do Gilberto Carvalho o que ouviu, do Delúbio Soares o que ouviu, do Zé Dirceu o que ouviu, tudo isso ele já relatou. Agora ele deu um passo além e disse ter ouvido do Ronan Maria Pinto que o Lula seria o mandante de um assassinato, o que é uma coisa gravíssima, é uma coisa que não dá para ficar no terreno da ilação. Todos os crimes pelos quais o Lula já está condenado ou está processado, eles estão acompanhados de provas, eles estão acompanhados de evidências, de documentos. Isso, ele está dizendo que uma terceira pessoa acusou outra de ser mandante de um assassinato. Isso é muito grave. E a única coisa que pode levar a um fio de apuração disso é o Ronan Maria Pinto confirmar isso, porque o Marcos Valério não tem uma gravação, ele não tem um documento, ele não tem nada. Ele é alguém, esse sim, bastante psicopata, que já tentou fazer delações várias vezes que não foram aceitas. A gente tem de ter responsabilidade ao analisar esses depoimentos. Ele já tentou fechar delação com o Ministério Público, com a Polícia de Minas, com a Polícia Federal, com todo mundo. Desde 2005, ele ameaça falar o que sabe, explodir, e não fala, e não entrega prova, e não entrega. Ele já sofreu violência na prisão, está preso há muito tempo. Isso tem um efeito psicológico sobre as pessoas. Então, a gente tem de se ater
a fatos. Os fatos que ele narra e que são passíveis de prova, a Lava Jato já investigou, as pessoas já estão cumprindo pena, o Bunlai, que foi intermediador do empréstimo fictício, o Grupo Chaim, todo mundo já está sendo investigado. Agora ele está acusando um ex-presidente da República de cometer um assassinato. Eu acho isso sim surpreendente, eu acho que isso seria gravíssimo, traria um componente a mais, muito mais sério do que os casos de corrupção dos quais o Lula é investigado. E eu me recuso a analisar essa possibilidade até ter um mísero indício ou prova. Josias chamou. Diga, Josias. Eu também acho que é preciso ter evidência para dizer que um ex-presidente da República mandou matar alguém. Eu queria só reforçar o que a Vera está dizendo. Tem uma operação da Lava Jato, a operação de 2016, chamava-se Carbono 14, se eu não me engano, uma alusão a essa técnica utilizada para situar no tempo os achados arqueológicos. E nessa operação é que esses elementos que o Marcos Valério já tinha denunciado na Procuradoria da República em 2012, eles apareceram num mesmo contexto, que era o amigão do Lula, o Bunlai, disse ter repassado, ele admitiu isso, a Lava Jato, ter repassado ao Partido dos Trabalhadores 12 milhões de reais de um pseudo-empréstimo que contraiu em 2004 no Banco Chaim. E metade desse empréstimo foi para esse Ronan Pinto, uma dívida que jamais tinha sido liquidada, que o dinheiro veio da Petrobras, o Bunlai nunca pagou para o tal Grupo Chaim e um pedaço do dinheiro foi para o Ronan Pinto. Então, num mesmo episódio, juntaram 3 escândalos da era petista. O caso do Celso Daniel, o Mensalão, porque tinha Silvinho Pereira envolvido nisso daqui, e o Petrolão. Esse era o contexto. Agora, a novidade é isso, que está dizendo que o Lula mandou assassinar. Agora, precisa investigar, precisa ver se consegue, se isso fica de pé. Oi, Constantino. Não, sem dúvida tem que investigar mais. Eu não estou dizendo que ele foi o mandante. Carece de evidências, como eu disse. Mas o ponto é o seguinte, o surpreendente para mim não seria o Lula ter sido o mandante, e sim alguém como o Lula chegar à presidência e ficar lá 4 mandatos. Esse é o surpreendente. O Lula se sente muito à vontade com assassinos. Isso já é uma realidade. Ele anda e sempre elogiou muito assassinos, tiranos, psicopatas. Inclusive, a relação com o crime ali é evidente, com um crime pesado. Rodrigo, o Bolsonaro... Deixa eu só terminar, Vera, um instantinho. E em relação a ex-presidente ou presidente que manda matar, vamos só lembrar que a arte imita a vida. House of Cards não é tão fora da realidade. Aqui nos Estados Unidos, quando o Jeffrey Epstein foi morto, aquele bilionário pedófilo, se matou ou foi morto, surgiu toda uma polêmica, um monte de gente pensou que o casal Clinton pudesse estar por trás. E, novamente, não seria tão surpreendente assim, pelo não. amor de Deus, Rodrigo, a gente não pode fazer um programa de teoria da conspiração, né? O programa de teoria da conspiração faz o maior sucesso. Tem também aqueles que acham que o Kennedy fazia parte de uma conspiração da CIA. Pelo amor de Deus, vamos ficar em cima dos fatos. Você acha mesmo que o casal Clinton mandou matar o cara? Não dá pra gente discutir nessas bases, juro pra você. Respeita a minha, o ponto é muito claro. Você ficaria muito surpresa se o Lula fosse o mandante. Eu não. É lógico que eu ficaria, seria gravíssimo. Eu acho que nós temos uma análise psicológica. Mas a gente não tem que fazer análise psicológica, a gente não é psicólogo. A gente tem que se ater aos fatos. A minha preocupação apenas é que a gente não passe para Não, eu ia falar justamente isso. O Bolsonaro já defendeu o Brilhante Ustra, que era um assassino. Eu não acho que isso faz do Bolsonaro um assassino potencial. Sim, calma lá. Bom... Fala, Josias, mas bem rapidinho, a gente já está bem estourado. Não, bem rapidinho, eu só acho que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, elas não podem ter a impressão de que a gente está coonestando a acusação do Marcos Valério, de que o Lula mandou matar. Eu acho que isso tem que ser investigado. Agora, a mim me surpreenderia muito. É um sujeito que foi presidente da República. Se eu tivesse essa certeza, a polícia chega hoje e informa. Grave. Olha, temos esta prova, Lula mandou matar Marcos Valério. Eu me surpreenderia. Última parada. Não, só para falar a última coisinha, o Silvio Navarro, autor do livro, ele está falando que ele mandou agora uma mensagem aqui para a gente, mais ou menos na linha da minha primeira intervenção, que esse depoimento é um ajuste do depoimento do Marcos Valério de 2012 e de 2016, que ele já tinha falado tudo, que a novidade é essa questão do Lula, que ele parece estar tentando buscar uma progressão de regime, sair de onde ele está, tentar algum benefício a partir do que ele falou.